A Netflix conseguiu colocar em primeiro lugar no seu top 10 uma minissérie pesada e polêmica sobre um serial killer. O que ela tem de tão diferente? Ela é baseada em fatos reais. Bem, Hamilton, monstros podem ser reais. Vamos conferir? Olá, curiosos de plantão. Nós somos o Descarga Pop e hoje com o veredito de Dahmer, o canibal americano. Então vamos lá? Então uma descarga elétrica perturbadora, De terror, reflexiva. de racismo. Lembrando que nós gostamos dessa série, mas como ela é baseada em fatos reais, o que destaca muito pra gente é o fato de trazer à tona uma Uma abordagem, de fatos, da interpretação, na verdade, né, Hamilton? Como é que eles interpretaram fatos reais e como é que tentaram... evidenciando todo esse crime brutal que aconteceu. Exatamente. Um não, né? Vários, na verdade. Vários. Né? Vários. Na verdade, a série, né, Hamilton, ela é produzida pelo Ryan Murphy, né, que é produtor do American Horror Story, American Crime Story, Ratched, que é da Netflix também. Tem o Evan Peters, né, que é o que faz o principal. E Dando uma suavizada, esse ator ele interpretou, pra galera mais nerd, o Mercúrio, então, dos filmes do X-Men. Era aquele que tinha o poder de super velocidade. Exatamente. E tão rápido quanto isso é você aí agora apertar o botão de inscrição aqui no nosso canal e curtir esse vídeo. É isso aí. Mas vamos retomar o tema. Cara, na verdade a série, ela poderia seguir o caminho mais fácil. Na verdade, nem série, é minissérie, né, Hamilton? Ela tem começo, meio e fim, né? Puxando o que falou antes, o produtor e o ator principal, o Evan Peters. Evan Peters, ele já tinha uma afinidade, porque esse ator ele participou de várias temporadas do American Horror Story. Exatamente. Então ele já tem um pé ali na questão de suspense, de horror. É um ator muito bom, né? E entregou, na minha opinião... Eu gosto muito da atuação dele também. Ele entregou, assim, uma atuação muito boa nessa minissérie, né? Tu vê que, assim, ele já é uma interpretação pesada desde o primeiro episódio, desde o primeiro momento que tu vê, né? E a série, ela não tira o pé do pesado, ela vai piorando a cada momento, assim. Não, piorando no sentido de tensão, né, gente? Seria uma série que, se você gosta de suspense, eu vou falar agora por mim, eu gosto muito desse tema, e eu acho que talvez se tornasse mais divertido se eu soubesse que fosse ficção. Mas ele dá um impacto maior, essa sensação desconfortável por saber que é algo real. É algo real e assim, ó, é algo que se tu for no YouTube tu consegue procurar reportagens, imagens, uma coisa recente, tem aí 30, 40 anos, né? Então essa minissérie, ela fala de um serial killer Jeff americano. Dahmer, Jeff Dahmer, Jeff exato. Dahmer, né, que na verdade é o conhecido como canibal americano, matavam homens, principalmente homens negros. Teve seu primeiro crime lá em 1978. Exatamente. Depois teve um hiato ali. E o auge dele, a hora que ele perdeu o controle, foi entre 1989 e 1991. Exatamente. Foi onde ele começou a matar... Um total de 17 crimes. 17, 18 crimes, Hamilton. Assim, ó, é de perder realmente a conta, sabe? E tu vê que, como tu falou, é uma coisa mais aterradora, porque isso é real. O negócio foi real e a forma como ele fez... a série era tão pesada que... Os detalhes são muito macabros e sórdidos. Opa, pausa. Algum problema aqui no estúdio? É verdade. Não virou nada? Não. Tema sinistro puxa esse tipo de coisa. Puxa esse tipo de coisa, exatamente. Mas vamos lá, então assim, ó, é uma minissérie com 10 episódios. Isso. O que eu acho bacana nesse formato é que dá pra detalhar, aprofundar mais alguns personagens, né, inspirados em pessoas reais. Dá pra dar mais espaço, então, pra esses... Tu sai só da visão lá, que só tem lá o serial Aquela killer. visão unilateral. Unilateral, personagens unidimensionais, e tu começa a ter visão das vítimas, tu começa a ter visão dos pais, a visão da vizinha, que Ao mesmo tempo, ele também dá uma enrolada, porque a série foi encomendada com 10 episódios. Ao meu ver, quando chegou ali no 8º episódio, poderia ter um resumo ali um pouco mais rápido. É claro que é uma parte que foca mais nas vítimas, é interessante, só que ele repete algumas questões ali que poderiam ser enxugadas. Mas tu sabe que a série, pra mim, ela ganha muito mais força, Milton, quando ela chega nos episódios que ficam só focados nas vítimas. É interessante, porque assim, querendo ou não, o Jeff Dahmer teve uma história praticamente, vamos botar assim, tá, pessoal, padrão de psicopata. Tem aquele lá já meio difícil, aquelas situações meio ponto fora da curva, o pai que incentiva a mexer em animal morto, a mãe que é doida, sabe? Mas questões assim que parece que é roteiro, mas não é roteiro, é a história real do cara. É que na verdade a gente tá tão acostumado a ver história de psicopata, Se alguém não souber que é baseado em fatos reais, ainda pode achar que é forçação de barra do roteiro. Ou que os caras tiveram preguiça de escrever o roteiro. Já vi essa história, mas realmente a história do cara é essa, né? Aí, na minha opinião, que ganha força os atos, e aí entra aquela questão que tu bem falou, de estar pesado, de ser uma série
porque foram crimes reais, quando tu começa a ver quem são as vítimas. Tanto é que, a série está sendo fortemente criticada pelos familiares das vítimas, né? Da forma como é retratada a crueldade, né? A forma como os crimes foram demonstrados. E nesse ponto, é claro, a gente não tem nem como se colocar no lugar dessas pessoas. Mas a série poderia ser muito mais visceral, muito mais gore, apelar muito mais para essa questão estética e de imagem, de impacto. Isso. Mas ela apela mais para uma questão psicológica. Às vezes é somente os sons que a vizinha está escutando do que está acontecendo ali. Um som. E eu acho um aspecto muito interessante também é quando você pensa não só o cheiro. Toda hora é mencionado o cheiro, né? O odor das vítimas ali, que a vizinha não sabe o que está acontecendo, só vem um odor desagradável. Ou então quando ele leva os caras para dentro do apartamento, e esse cheiro. Toda hora o cheiro, né? E, claro, tu não vai sentir cheiro, não tem como, mas Mas a interpretação e o fato que quando ele fala carne estragada, tal, tu começa a pensar, meu Deus, a gente se coloca no lugar das pessoas que estão ali e bate aquele desespero. A série é muito eficaz nesse ponto, assim, a direção, a forma como é trabalhada, sabe, Milton? Então é claro que assim, o foco narrativo ele vem do serial killer, do Jeff Dahmer. E aí é colocado até mais ali pro final a questão de se no cérebro dele se tinha alguma alteração para ele ter se tornado aquilo, se ele era uma vítima do processo de criação dele, da sociedade. Se ele merecia o perdão das vítimas, se ele merecia o perdão na área religiosa. Enfim, são questões levantadas na série que geram essa reflexão para quem está assistindo. Assim, volto a dizer, e quanto bem falou... E não cabe a gente dar a resposta, galera. Essa resposta é individual. Com você vai ter que assistir e cada um tem uma interpretação, né? Como teve, na verdade, na vida real, né, Milton? Gente até que idolatrou o cara. Então vamos para as polêmicas. Vamos até pular para as polêmicas. Tem a questão dos pais, que é colocado ali, que é interessante, até que ponto que os pais tiveram culpa na formação desse serial killer. Nós tivemos um pai ali que se afastou do filho, era para estar mais presente e passou boa parte da infância dele ausente. A mãe que realmente abandonou ele. Uma série de questões que foram abordadas ali da infância. O fato que ele na escola também não tinha uma ligação muito fácil, né? E aí a própria visão dos pais, até que ponto que eles tinham culpa realmente, né, nessa questão. As principais vítimas desse serial killer eram pessoas negras e homoafetivas. Então, pela parte da polícia, houve um negligenciamento. Nós temos a vizinha dele que ligou várias vezes para a polícia e relatava, e a polícia não dava a devida atenção. Tu vê que tinha a questão de tratamento diferente das autoridades, né? A minissérie levanta essas questões. Eu acho até interessante que no primeiro e segundo episódio já mostra ali o descaso, né? Os policiais só foram prender o cara, não é spoiler, tá, gente? Porque realmente aconteceu. Só foram prender o cara quando de fato viram uma foto. Pra mim chegou um absurdo, porque tem uma cena ali que o policial entra no quarto, tem um colchão ensanguentado. E o cara não só foi dar voz de prisão depois que viu fotos, entendeu? Então todo o ambiente, tudo podia entregar pro cara lá, tinha alguém com algema e tal, os caras ainda assim não estavam convencidos. A série, na minha opinião, ela é muito eficaz, e isso é muito do Ryan Murphy, de fazer essas críticas de aspectos sociais, sabe? O racismo, o tratamento diferenciado. A própria questão da justiça, nós temos uma hora ali que ele está sendo julgado no primeiro crime, ele é absolvido, que o juiz diz que, você me lembra o meu neto. E a gente fica se perguntando, e se o psicopata fosse negro? O tratamento poderia ser outro? Poderia ser outro. Então, assim, a série ela vai para esses terrenos que são controversos, aliás, até mais controversos que os próprios crimes dele, para verificar como o cara, na verdade, assim, esse psicopata a interpretação que poderia ter também, Milton, assim, tipo, o cara é um produto da negligência das próprias autoridades, né? Que não barraram esse cara lá no começo, sempre foram frouxos. Lembrando, isso não é uma opinião nossa, é algo colocado na minissérie como reflexão. Exatamente. E a principal polêmica, então, que o Felipe já tocou no assunto e que é o nosso título, o serial killer, ele foi romantizado, até porque a gente tem essa questão de se ele foi vítima, se não foi, e até esse absurdo que o Felipe colocou agora há pouco, de no final da minissérie tem essa idolatria, esse lado de mandarem cartas pra ele na prisão, escreverem quadrinhos, enfim, assim, pessoas cara, que não... Assim, a questão do romantizar... Não estão muito bem. A questão do romantizar, tu tem que entender a questão da romantização em dois pontos. Romantização por causa da série, da minissérie, que tem a questão da atuação, tudo, que aí é uma questão de roteiro, questão de interpretação e tal. Esse é um ponto. Agora o outro ponto de romantizar... Ok, o ponto normal. É um ponto normal. E a parte do romantizar é do, vamos dizer assim, passar pano porque o cara fez, passar pano porque o cara entendeu? E tem até uma outra série que passa na Netflix também, Milton, que corre-se o risco também, chamada You,
que fala lá de um cara que é stalker. Só pra gente comparar. E tu vê muito assim, que tem muita gente que, o assassino nessa série é o principal. E muita gente romantiza, porque o cara é stalker e tal. Então, assim, só pra dar exemplo. Da assim, ficção, o próprio filme do Coringa. Do Coringa, Joaquin exatamente. Phoenix. Perfeito. Recebeu a mesma crítica, é ficção, mas até que ponto que tentaram explicar o porquê que ele era daquele jeito. Exatamente. Porque dá um coitadismo pro cara, entendeu? O tema é um pouco mais pesado, então a dica de hoje é assista essa série para tirar as suas próprias conclusões em cima dessas polêmicas que a gente levantou aqui no canal. Perfeitamente, pessoal. Faça seu comentário, nós vamos responder, tá? E aguardamos você na próxima. Um abraço. Até mais.